Estamos de volta agora para falar sobre política. A vinheta está no ar, né? Você já sabe, Paulo Roberto está aqui comigo nos estúdios. Bom dia, Paulo. Bom dia, hoje é bom dia. Dia do repórter, rapaz. Pois que coisa boa. Eu vinha lembrando ali a primeira vez que eu fui chamado de repórter. Eu nunca esqueci. Olha, e eu vou dizer uma coisa, Paulo. Todo jornalista, bom jornalista, ele teve uma experiência na reportagem. Começa ali, né? Se você foi um bom repórter, se você desarnou ali, vai embora. Vai embora. É como do rádio para a televisão. Quem começou no rádio tem melhor desenvoltura na TV. A gente aprendeu isso, né? O rádio é a grande escola, de tudo dúvida. Isso. Então, a nossa saudação aqui a todos os colegas repórteres. Somos todos repórteres. Quem vive nesse meio nunca deixa de ser repórter. O espírito de repórter está impregnado em todos nós. E no momento que você está apurando ali, você já está sendo repórter. É um repórter, não deixa de ser, não é? Pois bem, Brasília, vocês sabem que muitas vezes as coisas ocorrem naqueles corredores, mas nós temos as nossas fontes por lá. O presidente da República, Lula da Silva, deu uma entrevista, gravou uma entrevista agora de manhã com uma colega repórter, uma moça, e essa entrevista só será rodada à noite. Mas aí um pássaro que sobrevoa lá o Palácio do Planalto já me avisou que Lula confirmou que a partir de 1º de maio o salário mínimo vai ser de 1.320, bateu o martelo, e que a história da isenção do imposto de renda, você multiplica o salário mínimo por 2. 1.320 vai para 2.640 a isenção. Ele tinha prometido 5 mil, mas não tem condição porque isso afetaria toda a arrecadação do governo e tal. Pelo menos nesse primeiro momento, pode ser que até... Não tem como. Agora, é bom fazer o lembrete que na hora em que o governo anuncia isso, vai valer para a declaração do imposto de renda do ano que vem. Porque a que nós vamos apresentar agora, aliás, com prazo estendido, de 15 de abril, de 15 de março a 31 de maio, é referente ao ano base 2022. Então, só vai valer a partir do outro ano. Mas Lula prometeu ainda nessa entrevista que foi gravada, que dentro ainda do seu governo ele vai batalhar, vai lutar para que chegue aos R$5.000, conforme prometeu. Há quem interprete isso como a segunda derrota de Fernando Haddad em 40 e poucos dias de governo. Porque a primeira que contrariou Haddad foi aquela de que ele não queria que prorrogasse a isenção dos tributos sobre os combustíveis. Lula prorrogou, né, até o final desse mês. E a segunda era essa agora, que ele não queria que subisse o salário mínimo para 1.320. Lula também não atendeu. Lula disse ontem em Sergipe, Maruim, que o Brasil será transformado num verdadeiro canteiro de obras. Imagens dele lá com os peões, como a gente chama, os trabalhadores da duplicação, da BR, foi lá, subiu naquela máquina quente de asfalto, aquela máquina tem uma temperatura 80, 100 graus, e Lula foi lá, né? O que é que político não faz? Mas nós temos a agenda de Lula para hoje, a agenda do seu presidente da República está aqui, ele tem reuniões importantes. Às 9 horas recebeu Alexandre Padilha e também o Paulo Pimenta. O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi recebido agora há pouco, às 11 horas. Nesse instante, ele está conversando somente com a presidente da Comissão Europeia, a doutora Ursula von der Leyen. Lula com um tradutor aqui do lado e ela com um tradutor do lado de lá, para poder se entender. Chama a atenção a Anchieta para essa cerimônia das 3 horas da tarde de hoje. Lula fará o anúncio dos novos valores e da expansão das bolsas do CAPES, do CNPq e do Programa de Bolsa Permanência do MEC. E às 5 da tarde estará reunido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com a deputada federal Gleice Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu lembro que essas bolsas estão sendo reajustadas, Lula vai fazer um anúncio importante. E é um reajuste considerável. Bom, a bolsa de mestrado vai de R$ 1.500 para R$ 2.100, a de doutorado de R$ 2.200 para R$ 3.100 e a de pós-doutorado vai de R$ 4.100 para R$ 5.200. Uma ajuda razoável. Fazia tempo que essas bolsas não eram reajustadas. Tem uma reunião importante hoje, ou não tão importante como alguns dizem, é a reunião do Conselho Monetário Nacional. Esse Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda ou da Economia, o presidente do Banco Central e a ministra ou ministro do Planejamento. Então, Simone Tebet estará com Roberto Campos Neto e Fernando Haddad no encontro de hoje. Não sei se vão falar sobre meta de inflação, não sei se vão falar sobre a nova âncora fiscal, que Fernando Haddad já disse que é para o mês, mas, de todo modo, é o primeiro encontro do Conselho Monetário Nacional para tentar, quem sabe, aparar arestas aí nessa relação governo e Banco Central. Eu acho que o mais importante, principalmente por esse ângulo aí, né? Porque depois do muito que foi dito, né?
Talvez aí vai pedir a Lula para puxar o freio de mão, Lula puxou, o presidente também acalmou, ele inclusive esteve no Senado ontem, né? Participou lá de uma reunião e também amenizou a coisa para ver se convive. Agora, Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central e foi ministro, falou agora de manhã que estão pensando tudo de forma equivocada, na opinião dele. Isso, aliás, é uma coisa interessante, porque se nós conversarmos com 10 economistas, praticamente os 10 terão opiniões distintas sobre o mesmo fato, não é? Isso é muito complicado. E o Meirelles disse que estão preocupados com o remédio, mas não estão preocupados com a doença. E ele disse que aumentar a meta da inflação nesse instante vai fazer com que as pessoas, os comerciantes e os industriais, vai aumentar a inflação, aí comecem a aumentar o preço e uma coisa puxa a outra e vira uma bola de neve. Então tem que se pensar também nas consequências, qualquer fala, qualquer atitude, qualquer providência. Né? Tem que entender que esse mercado hoje é muito sensível, demais. Muito diferente do que era 10 anos atrás. Muito. Né? Isso muda todo dia, né? Muda todo dia. Além da globalização. Exatamente. Uma coisa acontece agora no Japão, daqui a 5 minutos reflete aqui, Bolsa de Singapura, Bolsa de Nova York, tudo tem reflexo aqui, cai a ação, sobe a ação, tem gente que fica pobre, tem gente que fica rico de um dia para o outro, né? Você viu aí as ações das lojas americanas viraram pó de um dia para o outro. Eram R$12, num dia, no outro dia estava por R$1 e hoje ninguém quer de graça. Pois é. Então, tem essas coisas. Um levantamento foi feito e mostrou que, preste atenção, em 3 anos tiraram 13 toneladas de ouro das terras de Yanomami. 13 toneladas de ouro. É muito ouro. Isso importaria, meu amigo, em cerca de 3 bilhões de reais. É dinheiro. E dizem que esse ouro, a boa parte vai para fora, legalizam de forma fraudulenta. E quem menos recebe é quem vai lá furar a terra para tirar. Na verdade, aquele povo, sempre, isso é histórico, não é de agora, sempre foi assim. Aquele é um povo escravo. É verdade. Vai para ali, não tem nem condição de fugir. Porque levam de avião e só sai se for de avião, né? Muitos morrem ali de malária, de outros problemas e ninguém sabe. E teve uma declaração, Anchieta e amigos, que eu achei interessante, muito sincera, por sinal, do ministro da Defesa, que é o pernambucano aqui, Zé Múcio Monteiro. Zé Múcio teve uma crise assim de falar a verdade, porque nem sempre todas as autoridades falam a verdade, porque às vezes é prejudicial ao governo, sabem que é de uma forma e falam de outra. Tem que falar o politicamente correto. Politicamente correto. Mas Múcio Monteiro disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, o garotinho nasce lá na tribo Yanomami. Quando ele está com 10, 11, 12, 13 anos, ele começa a entender os pais, os avós falando que debaixo daquela terra tem ouro. Ele começa a pensar em querer tirar aquele ouro dali, para ganhar dinheiro e ficar rico. O índio também quer ficar rico, né? O índio hoje tem essa consciência. Só que ele não tem a capacidade de extrair o ouro. Porque não tem ferramenta, não tem máquina pesada, não tem compressor de ar, não tem nada daquilo. Aí o que é que ele faz? Muitos índios têm a reserva deles, eles alugam a terra para o garimpeiro explorar e acabam recebendo uma merrequinha e pegando doença, porque o mercúrio fica na água e essa consequência toda, né? Eles querem a riqueza, não têm condição de explorar, muitos crescem os olhos, alguns ficaram ali, ganharam um avião, uma caminhonete cabine dupla, antes eles se contentavam com espelho, com a parabólica, hoje não querem mais isso, é de iPhone para lá, e aí as consequências vêm, porque o peixe fica contaminado, a água contaminada. Sim, muito sério. E tudo isso que nós estamos vendo aí. O governador paraibano João Azevedo estava de anteontem para ontem em Brasília, tratando de questões relacionadas ao Estado, e entre esses assuntos foi uma reunião com o pessoal da Azul Linhas Aéreas para estabelecer um voo em avião pequeno, naturalmente, de João Pessoa para Cajazeiras. Houve essa promessa e o dirigente da empresa naturalmente disse, tendo passageiro a gente bota quantos aviões forem necessários. Boa iniciativa. E o governador também preocupado e vibrando com aquela história do governo federal, de certa forma, copiar o Opera Paraíba para implantar em nível nacional. Mas você pensa que ele ficou em Brasília? À noite estava nas Muriçocas de Miramar. Chegou a tempo. João Pessoa, ninguém pode faltar a Muriçoca. Chegou a tempo. Estava lá no show do Trio de Alba Ramalho, participando da festa, porque pessoense não perde aquilo de jeito nenhum, né? Eu pago caro para não ir, mas tem quem pague caro para ir. E os políticos viram todos Muriçocas nesse dia. Sim, todo mundo. Posição, situação, todo mundo junto. É verdade. Não tem inseticida que consiga afastar o pessoal, de jeito nenhum. Pois bem, aqui em Campina Grande, vocês sabem que tem ainda essa repercussão da história do ISÉ, da maternidade, o prefeito Bruno Cunha Lima preocupado, tem todo um projeto para a reimplantação de um sistema moderno ali na eletricidade, mas Bruno disse ontem, foi muito sincero também, que só resolve aquilo com uma nova unidade e ele pretende, nessa entrevista coletiva, que você vê as imagens aí, disse que aquele hospital da criança que começou a ser edificado lá perto do Meninão,
ali na Floriano Peixoto, vai ser, na realidade, um hospital materno-infantil. Então, Campina terá uma maternidade moderna, municipal, além da que o governo do estado vai implantar no novo Hospital de Clínicas, que também terá a sua unidade obstétrica. Pois é, e o importante é que está se pensando numa solução. E uma coisa importante que também que o prefeito falou é está na hora de todo mundo se unir. Se unir. Porque ali serve a todos. Todo mundo. Ele também usou uma expressão interessante. Olha, Campina tem, a Paraíba e especialmente Campina Grande, tem figuras importantes lá em Brasília, no Congresso Nacional. Vice-presidente do Senado, líder de bancada, líder disso e daquilo, que isso se traduz em benefício para a gente aqui, senão não adianta nada. Né? E quando se trata da saúde, em Campina Grande, Paulo, aí tem que pensar no político lá do sertão, lá do Cariri, porque o povo de lá todo mundo vem para cá. cá, claro. O deputado que é votado lá em Cochichola, em São José de Piranhas, por ali, ele tem interesse também nisso. Tem que botar uma verbazinha, uma emenda também. Exatamente. Para ajudar. É isso. Carnaval chegando, quinta-feira de fogo, Boca Maldita. Eita! Tinha telespectador já estava esperando aí, viu? Calçadão da Cardoso Vieira. Essas crises que há de sinceridade em alguns políticos, às vezes são uma coisa muito boa e às vezes também pode ser ruim para eles próprios, né? Sim. Teve um que deu uma entrevista e confessou que a chapa da qual ele fazia parte na condição de candidato a vice-prefeito de Cacimba de Dentro comprou voto à vontade. Ele próprio disse. Aí o repórter ele disse, mas qual era o preço? Não, teve voto até de R$1.000, dependendo lá a gente comprava. E se na cidade pequena, um voto de R$1.000 é caro. Que na hora da definição mesmo, teve voto até de 1.000 para ser o fiel da balança. Começou um pouquinho menos, né, mais barato. Aí foi chegando a hora H. Disse que dinheiro de uma loteria saiu, de uma loja de imóveis, era dinheiro de todo canto para comprar voto. Então, se você chegar e... Não precisa mais nem o Ministério Público Eleitoral investigar, nem o juiz. Agora o cara está confessando mesmo. Pelo amor de Deus. Compramos votos e acabou a história. Que loucura, o que dá na cabeça da pessoa dessa? Porque ele está confessando um crime, né? É confissão de crime. Como os outros que cometeram o ilícito e filmaram e constituíram provas contra eles próprios. Não, hoje em dia está cheio disso, né? Você constitui, porque tudo é filmado, né? Tudo. Então, o cara mesmo filma, ele mostra nas redes sociais, olha, eu estou aqui, eu estou... Aí depois, como é que vai negar gerando depois? Prova contra você mesmo. Como é que vai negar depois, né? Fica difícil. Pois é. Tá isso, bom, gente. Amanhã estaremos aqui. Até amanhã, Paulo. Até amanhã. Paulo Roberto trazendo as informações aqui de política ao vivo. Agora vamos